Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila e hoje nós teremos a nossa aula 23 da disciplina de matemática. A gente vai continuar o estudo sobre sólidos geométricos. Na aula de hoje a gente vai aprender sobre planificações de sólidos geométricos. Os materiais que a gente vai precisar são o lápis, a caneta, borracha, o caderno de matemática, tesoura, fita durex, fita crepe. Se não tem fita, pode ser cola, mas com fita ficaria mais simples, tá? Folha sulfite, umas 2 folhas sulfite, se não tem, pode usar a folha do caderno mesmo. E régua. Os objetivos da nossa aula, então, são distinguir geometria plana e geometria espacial, conceituar planificação, planificar poliedros e corpos redondos, analisando exemplos, entender a razão pela qual uma esfera não pode ser planificada. Então, vamos lá. Retomando, então, nas aulas anteriores, a gente estudou sobre geometria plana, que são essas figuras geométricas bidimensionais, ou seja, com 2 dimensões, como, por exemplo, esse retângulo aqui. E também estudamos sobre geometria espacial, que são esses sólidos geométricos que já são tridimensionais, como por exemplo esse cubo aqui. Hoje a gente vai estudar como planificar os sólidos, ou seja, como transformar esses sólidos em figuras bidimensionais. O que é planificação? A planificação é o ato de tornar algo plano. Assim, planificar sólidos geométricos consiste em transformar suas 3 dimensões em apenas 2. Será que isso é possível? Para a gente fazer a planificação, basta construir cada superfície do sólido. Analise como realizar planificações nos próximos slides. Então, assim, planificar significa tornar o meu sólido, minha figura tridimensional, em uma figura bidimensional. Para eu fazer isso, eu vou ter que fazer o desenho, depois a gente vai fazer o recorte e tudo mais, de cada superfície, ou seja, das faces laterais e das bases. Pessoal, então assim, a gente vai estar estudando 6 planificações e dessas 6 nós vamos fazer lá no papel 3. A primeira, planificação das pirâmides. Então, primeiramente, é preciso analisar a base da pirâmide. Neste caso, a minha pirâmide tem qual base? Uma base triangular. Automaticamente, ela vai ter 3 faces laterais. A pirâmide é um sólido que só tem uma base, então eu não preciso desenhar outra. Então, essa é a planificação dessa pirâmide. O triângulo que corresponde à base e as 3 faces laterais. Se eu montar isso daqui e juntar essas 3 faces laterais, o que eu vou conseguir? Uma pirâmide de base triangular. Planificação de outra pirâmide. Agora, nesse caso, a pirâmide tem uma base quadriculada, não é mais um triângulo, é um quadrado. Logo, a sua planificação terá essa forma. Como que é a planificação dessa pirâmide? Primeiramente, a base quadrada e depois, em cada lado, um triângulo. Essa pirâmide a gente vai estar fazendo. Então, peguem lá a folha de vocês, o lápis, a régua e vamos montar. Então, assim, pessoal, a régua que eu tenho aqui, cada 5 centímetros meus vai ser 1 centímetro de vocês, tá? Porque senão vai ficar muito pequenininho aqui no quadro, ok? Então, vamos começar. Primeiramente, começo na minha base. A minha base nós vamos fazer com 6 centímetros, tá? De cada lado, porque é um quadrado, automaticamente todos os lados têm o mesmo tamanho. 6, 6, 6. E aqui em cima tem que fechar 6 também. Tá? Tem que fechar, muita atenção para não acabar fazendo aqui muito pro ladinho e depois dar muito mais. Um quadrado com 6 centímetros de cada lado. Pessoal, façam isso primeiro. Agora, a gente vai fazer os triângulos. Notem que esses triângulos, eles são equiláteros, ou seja, todos os lados têm a mesma medição.
Para eu fazer um triângulo equilátero é bem simples. Eu vou pegar o meu 6 centímetros. Qual é a metade de 6? 3. Então, eu vou lá fazer um risquinho no 3 e vou fazer uma linha para cima, uma linha retinha para cima. Só isso por enquanto, ok? Mesma coisa de todos os lados. 3 e faço uma linhazinha reta lá pro ladinho. Mesma coisa aqui. E mesma coisa do outro lado aqui. Ok, pessoal? A partir disso agora, então, 3, 3, 3 e 3 centímetros, tá? Você vai fazer o quê? Você vai vir nessa pontinha aqui, com o número, com 6 centímetros, e vai até lá em cima no outro, no 0, tá? Por quê? Fechou aqui. Novamente, do 6 até lá em cima. O que vai acontecer aqui? 6 aqui e aqui também já tinha 6, tá? Assim vocês vão fazer com os outros. Aí vai dar bem certinho a planificação. Ok, pessoal? Vai ficar assim. Se quiserem, podem apagar essa linhazinha, mas ela não vai ter nenhuma interferência. Ok, pessoal? Então, notem que ficou a mesma planificação aqui do slide. No papel de vocês, provavelmente vai ficar mais ou menos assim, tá? A medição, talvez, o tamanho seja um pouquinho diferente. Ok? A gente vai ficar assim. Depois de concluído, se não concluiu, conclui aqui, né? Pausa o vídeo, depois volta. Vocês vão dobrar cada um desses ali na linhazinha correspondente. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir e aí vão formar a pirâmide. Notem que eu consegui formar a minha pirâmide de base quadriculada, tá? E aí, vocês vão passar a fita aqui. Passa a fita aqui, daí junta no outro e assim por diante. Se tem cola, passa a cola em cada bordinha, ok? A da prof ficou assim. Eu já trouxe ela prontinha para vocês. Então, uma pirâmide de base quadriculada. Continuando. Planificação agora dos prismas. Então, para planificar um prisma, é preciso levar em consideração que ele tem o quê? Duas bases, diferente da pirâmide, que só tem uma base. Analise esse prisma de base retangular. Então, nós temos aqui um prisma, a base dele é um retângulo, e aqui está a planificação dele. Note que ele tem 4 faces laterais e, obviamente, 2 bases. Aqui está o plano desse prisma. Então, nesse exemplo aqui, agora a gente tem o cubo planificado. Então, nós temos aqui o cubo, que a gente pode também chamar o dadinho, né? E aqui nós temos a planificação. Essa planificação nós vamos também estar fazendo aqui na folhinha de vocês, tá? Então, vamos lá, pessoal. E vocês vão estar utilizando 4 centímetros para cada. Então, vamos lá. Começa lá 4 centímetros. Dá uma demarcação. 4 centímetros, ou pode 4, 8, 12. 4 centímetros. E mais 4. Eu acho que vai ficar fora do vídeo. Vou fazer aqui, ó. 4 centímetros. Agora, pessoal, nós vamos fazer para baixo também. Os 4 centímetros. Mesma coisa. Fazer primeiro o centralizado ali. E aí, a gente vai fechar ele aqui.
pessoal. Esses dois aqui, que correspondem aqui às faces laterais, ou podem acabar sendo as bases, tanto faz aonde vocês vão pôr, ok? Vai dar certo igual. Vou seguir o mesmo que aqui. Então, 4 centímetros para cima, mais 4 centímetros para o lado e mais 4 centímetros aqui para baixo, tá? Mesma coisa aqui, 4 centímetros, 4 e aqui 4. Ok, pessoal? Então, assim vai ficar a planificação do cubo, ok? Aqui, ó, a planificação da prof, tá? Fica exatamente, vamos fazer assim, ó. Fica assim no papelzinho de vocês. Então, recortem ali para deixar montadinho assim. Aí, vocês vão dobrar, mesma coisa da pirâmide. Se não terminou aqui, dá um pause no vídeo para terminar. Vão fazer essa dobra e vão montar esse cubo, ok? Ó, vão começar, vai para os ladinhos, vem aqui e aqui, tipo uma caixinha, vai fechar, tá? O da prof ficou assim, ok? Então, vocês passam lá uma fitinha para ele ficar bem certinho e fica assim. Até se vocês quiserem, poderia fazer, colocar os números ou alguma coisa e formar um dado, tá? Tá bem bom. Continuando, agora a planificação de corpos redondos. Você lembra o que são corpos redondos? São aqueles sólidos geométricos que não possuem todas as superfícies planas. Nem prismas e pirâmides, todas as superfícies, todos os lados base são planos. Nos corpos redondos, não. Alguma dessas superfícies vai ser curva. Então, planificar corpos redondos exige uma lógica mais aprofundada. Como desenhar uma superfície que é curva? Como que eu vou desenhar se é curvo e a minha folha é plana? Vamos analisar essa planificação de cone. Então, para planificar um cone, é preciso levar em consideração que a sua base é um círculo, ok? A base é um círculo. E que sua lateral envolve esse círculo. Logo, o seu plano será o apresentado abaixo. Então, assim, a minha base, tranquilo de fazer. É um círculo, né? É plano ali. Agora, o que envolve ele, eu vou ter que fazer mais ou menos nesse formato aqui. Eu vou fazer meio que um triângulo, ok? E aqui um curvado para justamente ele cobrir todo o meu círculo e para que em cima ele se feche bem. Então, aqui a gente tem a planificação do cone. Planificação de cilindro. Já o cilindro, ele tem duas bases, as quais são círculos paralelos, tá? O plano dele vai ser assim. Os dois círculos, ok? Que são as bases, base de cima e base de baixo. E o que é o que está em volta do círculo? Qual que é essa forma geométrica? O retângulo, tá, gente? Então, agora a gente vai estar desenhando aqui essa planificação. Espero que estejam conseguindo acompanhar a aula e que estejam conseguindo fazer aí as devidas planificações. Então, vamos lá. Nós vamos fazer um retângulo do qual tenha 6 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura. Busquem ali fazer bem retinho. Se vocês quiserem, prof, eu quero fazer um cilindro diferente, quero fazer um cilindro mais alto. Coloca aqui 4 centímetros, 5 centímetros. Aqui, pessoal, então a gente tem o nosso retângulo. Quando você tem o retângulo, o que você vai fazer? Você vai fazer ele como o cilindro mesmo, então você vai aqui o meu retângulo. Até, gente, uma dica bem interessante, evitem o que está de linha, que está recortado ali, vocês tentem virar para o outro lado, para não ficar à mostra, tá? Então, peguem aqui o retângulo e façam assim e passem a fitinha ali ou a cola. Depois que vocês têm isso montado, que vocês vão fazer as bases, tá? Porque esse retângulo vai determinar o tamanho da minha base.
Aí você pega essa base, coloca em uma superfície e aí você desenha mais ou menos essa base. Ok? Aí você vai desenhar a base, aí você sabe quanto que ela tem. Aqui estão as minhas duas bases que eu vou inserir, né? Uma em cima e uma embaixo. O meu cilindro, ele ficou assim. Para colar o círculo pode ser um pouquinho mais complicado, tá? Então, passem ali a fitinha bem com cuidado, bem com a mão leve, para que não haja problemas. É possível planificar uma esfera? Agora a esfera. Trabalhei aí prisma, pirâmide, corpos redondos. Mas ainda tem um corpo redondo que a prof não citou, que foi a esfera. Será que eu posso tornar a esfera plana? Não. Para que um sólido geométrico seja planificado, ele precisa ter pelo menos uma base plana, ou seja, algum lado plano. A esfera automaticamente não tem nenhuma base plana, por isso é impossível, não posso planificar a esfera, porque ela é toda arredondada, não tem nada de plano. Agora um desafio. Qual o sólido geométrico desta planificação aqui? Dê uma pausa no vídeo e analisem. Qual é o sólido geométrico que forma esta? A resposta, então, é um prisma. Notem que tem duas bases. As bases são pentagonais e ele é reto, não é oblíquo. Tá? Então, é essa forma aqui. Pessoal, espero que tenha ficado claro o conteúdo. Mandem uma foto, se vocês estiverem em casa, mandem uma foto aí para a professora dos sólidos que vocês formaram. E até a próxima. Bons estudos!